Olá, meus irmãos, estamos de volta com Examinando as Profecias, a edição Montanhas. Como você já sabe, estamos no momento nos refugiando nas montanhas, se preparando para os eventos finais. E você continua acompanhando nossos hangouts. Nós, na medida do possível, estaremos postando aqui as mensagens de terça no estudo profético, escatológico, anunciando a vinda próxima do nosso Salvador e a preparação necessária para tanto. No tema de hoje, consequências para os que ficarem nas cidades. Meus amados, é com muito pesar no coração que anunciamos a você a necessidade e as consequências da permanência nos grandes centros urbanos. Desde já sabemos que a maldade, a violência, que os vírus, as epidemias, a carestia assola principalmente os grandes centros urbanos. Está muito difícil de ter um ambiente tranquilo, de ter paz em meio a um caos que se avoluma. E por isso que, profeticamente, o livro de Apocalipse prevê o destino final das grandes cidades. Em Apocalipse 16:19, por exemplo, diz que a grande cidade fendeu-se em 3 partes e as cidades das nações caíram. Observe, as cidades das nações caíram. Nós estamos falando aqui dos grandes centros urbanos, todas as cidades costeiras, as ilhas, irão cair. Imagine você as grandes capitais, Tóquio, Nova York, Rio de Janeiro, Barcelona, Itália, Roma. Imagine, todas as grandes cidades irão cair. A Bíblia diz que da grande Babilônia se lembrou o Criador, o eterno Deus, para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Em Apocalipse 16:19. As profecias prevêem grandes catástrofes que irão assolar os grandes centros urbanos. Por meio de 7 pragas redentivas inicialmente, posteriormente 7 pragas sem misericórdia, 7 pragas finais, as cidades irão à decadência. O Apocalipse 9:20 fala que os outros homens que não foram mortos por estas pragas não se arrependeram das obras das suas mãos, para não adorarem os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira que nem podem ver, nem ouvir, nem andar. O Apocalipse 9:21 diz: eles não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua prostituição, nem dos seus furtos, embora muitos tenham sido mortos por essas pragas. E que natureza esconde essas pragas que irão assolar principalmente os grandes centros urbanos? Por exemplo, a primeira praga se refere a meteoros que irão cair. O Apocalipse 8:9 diz que o primeiro anjo tocou sua trombeta e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terra, queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. Vários fragmentos vão cair sobre a terra. Isso vai acabar com as plantações, vai atingir as mansões suntuosas, mansões caras. E o motivo é porque, numa aplicação espiritual, um apedrejamento era a forma escolhida para executar pecados abomináveis. E isso acontecia no passado, e isso é uma manifestação do Criador, sua ira sendo despejada sobre as cidades. E na segunda trombeta está previsto a mãe de todos os tsunamis. Quando o segundo anjo tocou sua trombeta, foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus ou as embarcações. Apocalipse 8,
8 e 9. É nesse tsunami que as cidades costeiras serão varridas. Milhares de cidades, de uma vez só, riscadas do mapa juntamente com ilhas, como várias capitais do planeta são ilhas. Nós sabemos, grandes cidades costeiras serão eliminadas. Junto com isso, o comércio é representado principalmente pelo transporte marítimo. Com isso, entendemos que o Criador permitirá esse juízo devido à injustiça praticada nos grandes centros financeiros. Agora, analise comigo. Existem muito boas pessoas que se encontrarão nessas cidades costeiras, nessas ilhas, nesses grandes centros urbanos. Muitas pessoas boas. Infelizmente, por algum motivo, eles não saíram de lá. E, portanto, estarão na rota de colisão desses juízos e, embora sua alma seja resguardada para a vida eterna, seu corpo, sua vida terrena será encurtada. Essa é uma das grandes consequências. Já na segunda trombeta nós vemos desastres devastadores para aqueles que permanecerem nas grandes cidades. Na terceira trombeta, ouvimos falar de água contaminada, quando o terceiro anjo toca a sua trombeta e cai do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e cai sobre a terça parte dos rios, sobre as fontes das águas. E o nome dessa estrela era Absinto, quer dizer amargo. E a terça parte das águas tornou-se em absinto, ou seja, amarga, e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Apocalipse 8, verso 10 e 11. Queridos, as profecias preveem que a água potável do mundo será contaminada e ocasionará milhões de mortes. Na terceira trombeta, os que estão nas cidades e contam com o abastecimento serão contaminados e morrerão. As Escrituras advertem que fome, sede e desastres aguardam aqueles que se concentram principalmente nos grandes centros urbanos. Mas muitas pessoas dizem, mas nós somos filhos de Deus, nós servimos a Deus e isso não vai nos atingir. Bom, é importante observar que esses avisos foram dados com um propósito, para que eu e você possamos sair do meio dessa destruição. E o Apocalipse é muito claro. Saiam para que não sejam participantes dos seus pecados e que não sejam atingidos por estas pragas. Apocalipse 18, verso 4. Esta água, que é um item essencial para a vida, o Criador permitirá que os homens sejam privados desse bem, especialmente por estarem poluindo e contaminando os afluentes. A quarta praga, trevas medonhas assolarão, principalmente as grandes capitais, onde não vai haver energia com certeza, onde vai haver um caos urbano sem precedentes. O Apocalipse avisa que o quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Apocalipse 8:12. Os próprios cientistas já preveem pelo menos aí 7 dias de escuridão consecutivos, sem luz do sol, sem luz da lua. Imagine você densas trevas que vão cobrir a humanidade. E no ambiente urbano isso se multiplica, esse caos se intensifica, porque as trevas são símbolos espirituais de pecado e desmoralização. Por rebaixarem as normas e as leis do Criador, a humanidade sentirá na pele a ausência da luz do céu. Queridos, onde vai parar tanta imoralidade, tanta violência? E ainda não acabou. A quinta trombeta reserva algo ainda mais assombroso. O Apocalipse 9, 5 e 6 diz que foi-lhes permitido não que os matassem, mas que por 5 meses o atormentassem, e o seu tormento era semelhante ao tormento de escorpião quando fere o homem.
Naqueles dias os homens buscarão a morte e não acharão e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Apocalipse 9, 5 e 6. Meus queridos, a quinta trombeta é na verdade uma manifestação de demônios sobre a humanidade. Esse é um estágio mais avançado dos juízos. Como parte dos últimos esforços do Criador, ele permite esse tormento para que a humanidade avalie o que está por vir. Muitos desmaiarão só de pensar nas coisas que vão acontecer. Na sexta trombeta já é matança, uma mortandade sem precedentes dado agora ao poder de matar que será conferido, ou seja, será permitido a esses demônios. E a descrição de João é como ele vê cavalos nesta visão. E os que sobre eles cavalgam tinham couraças de fogo, de jacinto, de enxofre, e as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Por estes três foi morta a terça parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça, pelo enxofre que saíam de suas bocas. É mais parecido com uma invasão alienígena, é mais parecido com uma manifestação de espaçonaves, uma manifestação de coisas sem precedentes que o próprio profeta João teve dificuldade de descrever. Essa matança que será permitida pelo Criador representa um último esforço do Criador para que aqueles que sobreviverem o busquem em uma última oportunidade de salvação concedida antes das 7 últimas pragas. Aí quem tomar a decisão vai tomar. Quem não tiver mais jeito também não vai ter oportunidade, porque na sétima trombeta do Apocalipse já é um caos generalizado. O Apocalipse descreve quando as nações se irarem, vier a tua ira o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos e os santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. Apocalipse 11, 18. Agora já não haverá mais salvação. Começam as 7 últimas pragas sem misericórdia sobre os que rejeitaram todas as oportunidades. A igreja continua na terra, mas com a proteção do Pai. E no meio de tudo isso, principalmente os que estiverem nas cidades sitiadas, debaixo de lei marcial, o Apocalipse fala que o anticristo e o falso profeta unidos vão fazer que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Apocalipse 13, 15. Os Estados Unidos, como líder desse movimento internacional, voltará a influenciar as nações do mundo para imporem uma sentença de morte universal a todos os que se recusarem a adorar a besta ou a sua imagem. Dos servos do Eterno que estiverem nas cidades, que sobreviverem ainda a essas catástrofes, já estão encomendadas aí mais de 30 mil guilhotinas só nos Estados Unidos pela FEMA, onde serão decapitados, conforme Apocalipse 20, verso 4, João viu aqueles que foram decapitados por se recusarem a receber a marca da besta ou adorar sua imagem. E, logicamente, os que estiverem nos grandes centros urbanos serão facilmente capturados, irão para prisões ou terminarão guilhotinados. Uma vez já que a FEMA comprou 5 milhões de caixões de plástico, cabem aí 3 corpos. E isso está previsto para aqueles que se recusarem a adorar o anticristo, a fazer parte da nova ordem mundial. Por isso, queridos, que existem consequências gravíssimas. Por isso a necessidade de uma localização estratégica, de que você busque já lugares, regiões montanhosas, que você busque conhecer, que você já tenha em vista, e uma morada no campo, onde estaremos mais longe do controle da elite, onde estaremos
fora do campo de concentração, fora do cerco militar que vai se intensificar. E desde já é necessário nos prepararmos, desenvolver uma agricultura de subsistência familiar, para que você possa plantar, colher, depender do campo, da terra, para o seu alimento, uma vez que os alimentos estão contaminados, uma vez que vai haver escassez, carestia de alimentos. E embora nós estejamos tomando toda essa iniciativa, ainda há necessidade de dar advertência nas cidades. Você pode dar o último chamado nas grandes cidades, não precisa morar nelas. Você pode morar fora das cidades e dar advertência nos grandes centros urbanos. E isso também faz parte da nossa preparação, do nosso dever para com o próximo. Mas não justifica ficar nas cidades, porque agora é a hora de sair das cidades. Meu amado, essas mensagens não visam amedrontar, não visam causar pânico, mas sim advertir. Já dizia o provérbio: quem avisa amigo é. Aqueles que ficarem nos grandes centros urbanos já vão saber que estarão nos centros urbanos sabendo que poderão morrer. Embora o Criador vai te ressuscitar na vinda de seu Filho, mas sabemos das consequências de ficar nos grandes centros urbanos. Por isso, amado, hoje é o tempo de se preparar, você e sua família, e considerar a advertência do Criador. É hora de sair das grandes cidades. Aqui Neemias Gomes, esse foi mais um Examinando as Profecias. Que o Eterno Pai Celestial te abençoe e te guarde. Em nome do seu Filho, nosso Salvador. Amém.